Fuck? O episódio número 4 avançou em vários núcleos da história da série ao mesmo tempo, só que a passos bem lentos. Tivemos pontos aí bem importantes que a gente tem que se lembrar para entender os episódios futuros, e ao mesmo tempo situações bem estranhas aí que eu espero que façam sentido mais pra frente. Antes de começar essa análise, eu só queria conversar bem rapidinho com vocês. Já há algum tempo vocês me pedem para fazer vídeos mais longos aqui no canal. E eu fico muito feliz que vocês gostem do meu conteúdo e queiram mais dele. Então eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo. Porque esses vídeos aqui de análises completas são os mais longos aqui do canal. E o desempenho deles é o meu termômetro para saber se vídeos mais longos dariam certo aqui. Porque o algoritmo costuma ser um pouquinho mais carrasco nesses casos e esses vídeos acabam tendo menos alcance. Eu quero muito logo poder fazer vídeos de meia hora pra vocês. E eu conto com essa ajuda da parte de vocês aí pra engajar os vídeos. Então já deixa o seu like e o seu hype se for possível aqui no vídeo. Bora agora desvendar todos os segredos aí do episódio número 4. Existe a possibilidade agora de a Sarah ser enganada pelo Metamorfo que consegue falar com ela, assim como as outras entidades de From. Talvez a Sarah tenha algum nível de mediunidade que faz com que ela consiga ser contatada por esses seres. Eu não sei se havia algum médium entre os moradores originais de From, mas se houvesse, a Sarah com certeza está relacionada ou é descendente dessa pessoa. Por mais que seja possível que sempre tenha sido o Metamorfo que se comunicou com a Sarah, eu acho isso um pouco improvável. Ela também foi contatada na segunda temporada pela entidade que faz parte da maldição da caixinha de música. E ela sempre deixou claro que vozes falam com ela, conseguindo inclusive diferenciar uma da outra. Então essa voz aí que falou com ela, que veio do Metamorfo, pode ser distinguida por ela eventualmente. Eu pessoalmente não acredito na Sarah sendo manipulada cegamente aí por essa voz. Seria meio que um regresso da personagem ali à sua versão da primeira temporada, como inclusive alguns de vocês comentaram, que não faria sentido e também não seria muito legal de ver. Ela desenvolveu muita confiança no xerife desde então. Foi até estranho ela falar com o Eld em primeiro lugar, ao invés de procurar o Boyd. Eu espero que ela faça isso logo para eles conversarem e alinharem o que fazer sobre os pedidos que essa voz faz. Talvez as atitudes dela aí desse episódio 4 tenham sido só uma forma de dar um susto na gente. Porque sim, seria um pouco de desperdício dessa personagem. Passando agora pro Velho de Amarelo, que foi visto durante a viagem no tempo da Julie. Uma coisa que eu notei nessa cena aqui é que a mulher atrás do Homem de Amarelo não tava com a barriga aberta ainda. Eu conversei com vocês no vídeo de primeiras impressões que apesar do monstro sorriso ter sido quem matou a Miranda, era o Homem de Amarelo quem estava se alimentando dos órgãos dela. Então pode ser que apesar dos monstros matarem as pessoas, é o Metamorfo quem se alimenta delas. Talvez como uma forma de oferenda a ele por parte aí dos antigos moradores. O único argumento que a gente tem contrário a isso é que quando a Tian Tian foi torturada ali na frente do Boyd, o corpo dela também foi encontrado aí com essa abertura na barriga. E o Boyd não disse ter visto nada de diferente naquela noite como o Metamorfo indo se alimentar. O Velho de Amarelo estava comendo um fígado quando a Julie viu ele. Existem muitas crenças aí em diferentes mitologias que dão significado a consumir o fígado de uma pessoa. A gente tem até uma gíria que a gente usa de vez em quando. Nossa, fulano vai comer seu fígado, hein? Prometeus, por exemplo, foi condenado por Zeus por levar o fogo aos humanos. Ele teria seu fígado consumido todas as manhãs por uma ave e então seu corpo se regeneraria durante a noite para ser consumido novamente, como uma tortura eterna. E tortura eterna parece um conceito bem fácil de associar aí com a cidade de From. Inclusive, essa não é a primeira referência a Prometeus dentro dessa série. O destino que o Martin recebeu ali dentro da cidade também é bem parecido e lembra bastante esse castigo de Prometeus. O Homem de Amarelo ter sido mostrado se alimentando pode indicar algum nível de necessidade desse ser. Os monstros da noite já chegaram a ficar meses sem comer. Eu acredito na hipótese de por ele ser uma criatura diferenciada, com poderes mais enganadores, ele também pode ter fraquezas diferentes, como por exemplo ser vulnerável a ataques físicos. Ele já teve um braço quebrado e o pescoço e o rosto cortados, e esses ferimentos permanecem nele. O monstro da noite jamais seria machucado dessa forma. E assim, o fígado produz a bile, que é a única coisa que já foi encontrada dentro de um monstro. Será então que a bile que foi encontrada dentro do sorriso era o resto de uma refeição dele e não produzida pelo próprio monstro? Que é isso? Que som é esse? É a vesícula biliar. Ainda falando na viagem do tempo da Julie, eu acho que o papel e caneta que ela largou na rua da cidade do passado vai ser encontrado pelo Victor criança. Ela pode ter errado a forma como os marcadores de história funcionam, mas se o Victor possuir esse papel que ela largou lá no passado, ela vai perceber que ela pode sim alterar o passado, só que de uma forma menos intencional do que ela esperava.
O curioso é que se isso acontecer, significa que a Julie pode gerar uma certa clonagem de objetos. Porque se o papel ainda estava no bolso dela e permaneceu no passado durante a viagem dela, então ela replicou esse papel aí mandando ele para outro tempo. O objeto permanece no passado e também no presente. E se ela se ligar nisso, ela poderia replicar objetos mais úteis, como os talismãs, por exemplo. É provado que a Julie pode alterar o passado, como quando ela resgatou o Void da prisão na masmorra. Então será que alterações pontuais ali no cenário da cidade podem ter sido feitas por ela? No vídeo que eu fiz sobre o motel que existe na cidade de From, eu comentei com vocês a ausência da placa Star Magic nos tempos atuais. Se a pessoa que removeu essa placa aí fosse a Julie, eu só me pergunto como e por que ela teria feito isso. Confere esse vídeo sobre o motel aqui no card que ele tá bem legal. O Star Magic Motel pode estar onde você menos imagina. Os marcadores de história provavelmente existem, mas podem já ter sido feitos por outro personagem. Os desenhos do Victor, objetos pessoais das pessoas e aqueles papeizinhos que estavam dentro das garrafas penduradas na árvore que contém alguns anos escritos ali, são fortes candidatos a serem os verdadeiros marcadores de história. Então, descobrindo quais são os verdadeiros marcadores e em posse de um deles, a Julie poderia controlar para quando ela vai. Mas apesar de controlar para quando, ela não pode controlar para onde ela vai depois que atravessa as ruínas. Até agora ela já foi parar nos arredores da cidade, dentro da masmorra e na rua do centro da cidade. Tá difícil estabelecer um padrão aí em onde a Julie vai parar em cada viagem. Bem difícil, por sinal. E agora passando pro arco mais estranho desse último episódio. A maior questão sobre o golem que a Fátima tá fazendo é: por que agora? Desde a primeira temporada tem motivos suficientes para querer fortalecer a coragem de si própria e das outras pessoas. Ela nunca mencionou coisa do tipo e de repente pretende construir um golem para ficar lá para todo mundo olhar? Eu tô achando isso a coisa mais esquisita da série até agora. E eu sei que muitos de vocês aí já estão de saco cheio desse arco aí da Fátima com eles. Eu já vi vários comentários aqui, inclusive, dizendo que pulam as partes em que esses personagens aparecem. A única coisa que esse segredo dela aí fez até agora foi tomar um precioso tempo de tela da gente e deixar a gente bem irritado. E pior que a Fátima era uma personagem tão legal na primeira temporada. E outra, tá correndo o risco da favela inteira desabar, cara, porque aquela casa é super velha e a Fátima tá acumulando um monte de terra molhada lá em cima. Tá complicado levar esse arco a sério. Falando do pássaro que foi encontrado pelo Ethan no caminho para o assentamento, esse pássaro é um estorninho malhado. E ele tem vários paralelos com o metamorfo. Ele é um pássaro capaz de imitar vozes e a Sofia pode se transformar. Ele tá com a asa quebrada e a Sofia também quebrou o braço. Ele é a única espécie além de corvos que já apareceu na cidade, e a Sofia também é um ser diferenciado dos que já apareceram até agora. E esse tanto de similaridades entre os dois me fez pensar numa coisa. Assim como o estorninho malhado tá pro metamorfo, pode ser que os corvos estejam pros monstros clássicos. Pode ser que eles os representem. Os monstros sabem de muita coisa que acontece na cidade durante o dia, e não deve ser só porque eles absorvem memórias ao roubar objetos. Se você não tá entendendo do que eu tô falando, confere o vídeo aqui que eu falei sobre como funciona esse conhecimento que os monstros adquirem roubando as coisas das pessoas. Mas quando a Tilly tentou tirar um tarô ali que poderia revelar o que era o bebê da Fátima, um corvo impediu a leitura. Os corvos e os estorninhos são pássaros diferentes, mas eles têm muitas similaridades entre si. Ambos têm a habilidade de imitar, e os monstros da noite também têm algum grau de transformação. Eles conseguem fingir ali que são seres humanos por um tempo. Então eles são parecidos, mas não iguais, assim como os monstros e o metamorfo. O metamorfo tem diferenças pontuais ali dos outros monstros. Ele consegue se transformar em mais de uma forma, pode andar durante o dia, consegue falar com médios, correr, porém, ele parece ser mais frágil fisicamente. Eu ainda acho que se os monstros da noite cercarem esse metamorfo, a gente pode assistir aí o embate mais da hora dessa série. Um embate entre monstros seria simplesmente épico. Passando agora pra Tabitha, tem uma coisa sobre ela que tem me gerado um certo estranhamento. A Tabitha já recebeu memórias de vidas passadas, interagiu com quase todos os espíritos da cidade, visitou o mundo real e voltou. Enfim, ela passou por muita coisa e ela ainda trata o Ethan como se fosse louco ou inocente, duvidando de tudo que esse menino fala pra ela. É muito estranho ela, com tanto de coisa que ela já viu, ficar com essa postura de ai, coitadinho do meu filho, ele tá alucinando. Não, ele não está, ele tá vendo tudo que ele tá falando. Mas seguindo adiante, parece que a dona tá pra assumir um papel mais ativo na série. Ela entrou em campo dizendo que vai ser a próxima pessoa a fazer uma loucura perigosa a fim de que a própria Tabitha não tenha que fazer. Isso obviamente coloca essa personagem em risco. Eu espero que se alguma coisa acontecer com a dona, não aconteça sem que ela tenha um feito relevante antes. Quem sabe ela não mate aquele estorninho malhado dando fim a esse metamorfo. Não se esqueçam que ela é uma caçadora. Se alguém entende de observar animais aí, assimilar e reagir rápido, é ela. Sobre o lago que apareceu no final do episódio, estão especulando que o que saiu dele sejam os espantalhos ou também os corpos reais das crianças Ankui. Muitos dizem que elas têm a aparência aí de crianças que foram afogadas. Corpos que sofreram com o efeito de estarem submersos por períodos prolongados. A aparência das crianças realmente lembra isso, mas eu acho que dessa vez realmente são os espantalhos.
E praticamente tudo sobre esse assentamento que tem fora da cidade é estranho. Os bonecos com pregos que parecem delimitar aquele espaço, um lago gigante que quase não foi mencionado, aquela corda que parecia estar mantendo aquelas coisas dentro da água por algum motivo, as 3 pedras vermelhas, o fato de parecer que os monstros da noite não circulavam por ali, mas alguma coisa andava do lado de fora quando as pessoas estavam lá dentro. Eu achava que pudessem ser os espantalhos, mas não era se eles acabaram de ser tirados da água. Então, de quem eram aqueles passos? No trailer do episódio 5, economizaram cenas do assentamento focando mais no Jade e na Mariel. Ela vai começar a ser atormentada de novo pela maldição da bailarina e o Jade vai se encontrar com uma versão antiga de si que fará revelações a ele. E o Jade vai entrar ou vai ter uma visão de si mesmo entrando nas cavernas e sendo enterrado vivo pelos monstros. Até agora, tudo que o Jade viu de estranho naquelas visões que ele teve eram na verdade versões de outras vidas dele próprio. Aquele cara bebendo algo de dentro de um crânio, o Christopher e até aquele cara esmagado por uma pedra são todas versões de outras encarnações dele. Ele tem até anotado ali nas informações que ele usa pra raciocinar que em uma das encarnações estava rolando uma revolução. Pode ter alguma coisa a ver com aquele soldado que apareceu pra ele. Sendo assim, pode ser que esse sepultamento vivo aí seja na verdade ele se lembrando do final do Christopher. O Christopher sim pode ter sido enterrado vivo pelos monstros, e isso explicaria o fato do corpo dele, diferente do da Miranda, nunca ter sido encontrado. Eu só me pergunto aonde essa mesa do centro aqui deve ter ido parar, posto que ela não existia mais quando o Jade foi até os túneis. E basicamente era isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de comentar aqui o que mais você encontrou nesse episódio aí pra gente conversar aqui nos comentários antes do próximo. Não se esquece de deixar o seu like e o seu hype se for possível e compartilhar esse vídeo com quem você puder. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.